A paz do Senhor para todos. Este é o 5º vídeo da série Mulheres da Bíblia. Hoje falaremos sobre Rebeca, uma mulher que fez resposta de uma oração. Essa história está escrita em Gênesis 24 e 25. Rebeca significa que provoca a união, a que liga ou conecta todo mundo. Abraão já estava com 140 anos, Sara já havia morrido, e como Isaac já tinha 40 anos, seu pai se preocupou em arranjar uma esposa para ele, como era o costume daquela época. Mas Abraão não havia se esquecido da promessa de Deus sobre uma nação especial que viria dele. Então ele não queria que seu filho casasse com uma das mulheres cananeias. Ele chama seu servo Eliezer e lhe faz um pedido. Põe tua mão debaixo da minha coxa. Este era um ato da mais alta intimidade que uma pessoa podia fazer naquele tempo. E era usado para que fosse feito um juramento. Eliezer deveria jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que faria tudo o que Abraão lhe pedisse. Irás ao meu povo, à minha parentela, na cidade de Harã, lá na Mesopotâmia, onde habita Naor, meu irmão, para tomar uma mulher para meu filho. Juras que não tomarás das mulheres cananeias, no meio das quais nós habitamos. Você vai trazer uma moça de Harã para ser a esposa do meu filho. E Eliezer se preocupa. E se a moça não quiser vir comigo? O que eu hei de fazer? Abraão, cheio de fé, diz ao seu servo: o anjo do Senhor vai na tua frente para te ajudar neste negócio, Eliezer. Mas se a moça não quiser vir, estarás livre deste juramento. Estando tudo acertado, começou a longa viagem. E quando Eliezer chegou ao seu destino, a Harã, na Mesopotâmia, cerca de 750 quilômetros de distância, a primeira coisa que ele fez foi uma oração especial. E seu pedido era muito difícil aos olhos humanos. Dá-me hoje um bom encontro, Senhor. Depois desta longa viagem, tudo o que eu quero é resolver logo a minha busca. Eu estou de pé junto a esta fonte. Sei que aqui é o lugar onde as moças desta cidade vêm tirar água todos os dias. Então eu quero assim, a moça que chegar à fonte e eu lhe pedir água e ela me der de beber e se oferecer voluntariamente para também dar água aos meus camelos, esta será a moça que tu reservastes para o filho do meu Senhor, para Isaque. Ele ainda estava terminando a sua oração, quando chegou ao poço uma jovem. Ela tinha um cântaro sobre o ombro. Ela era uma jovem que trabalhava, pois tirar água do poço era uma das tarefas exercidas pelas mulheres daquela época. Ela era formosa à vista. Esta característica era uma grande vantagem para Eliezer, já que ele estava escolhendo uma noiva para uma outra pessoa. Ela era virgem, diz a Bíblia. Era uma moça que não havia conhecido nenhum varão, nunca havia se comprometido com outro homem. Eliezer corre-lhe ao encontro e lhe pergunta: deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. Bebe, meu senhor. Responde ela, inocente e gentil. Ela baixa o cântaro, lhe dá de beber. Tirarei água também para os teus camelos até que eles acabem de beber. Ela falou para ele e se apressou para fazer o que prometera. Eliezer estava boquiaberto. Ele quase não podia crer no que estava vendo. A jovem não parava de tirar água do poço e dar aos seus animais. Ele estava admirado com tanta delicadeza, prontidão e rapidez em dar água aos camelos. Ele também estava ansioso pelo que se passava diante dos seus olhos. Aquela seria a resposta da sua oração? Quando ela acaba de dar água aos camelos, Eliezer se dirige a ela e lhe dá presente, um pendente e 2 pulseiras de ouro. Mas havia a pergunta que não queria calar na boca de Eliezer: de quem és filha? Sou Rebeca, filha de Betuel, neta de Milca e Naor. Ela era sobrinha neta de Abraão. Isto era muito mais do que uma coincidência. Ela era, sim, a resposta da sua oração. Como é bom ser resposta de oração. É muito bom saber que Deus conta conosco para realizar milagres. É bom ser canal das bênçãos de Deus para outras pessoas, sendo usadas como resposta a corações aflitos e necessitados de ajuda. Eliezer lhe pergunta se há lugar em sua casa para pousarem. Rebeca garantiu que ele podia se hospedar na sua casa e que também teriam comida para seus camelos. Então Eliezer adora o Senhor. Deus foi fiel para com meu senhor Abraão e para comigo também. Rebeca leva a caravana para sua casa, os instala e Eliezer conta à família dela todo o processo da sua vinda até aquele lugar e da sua oração ao Deus de Abraão. Então seus parentes disseram: do Senhor procedeu este negócio. Rebeca está diante da tua face.
toma e vai, e seja ela por mulher do filho do teu Senhor. Em 24 horas, a vida de Rebeca muda totalmente. Não havia nenhuma dúvida de que aquela proposta de casamento era a vontade de Deus para a sua vida. Mesmo vivendo num lugar de idolatria, ela e sua família davam créditos ao Deus de Abraão. Ela recebeu presentes, vestidos e ouro e prata foram também dados à sua família como dotes de casamento. Quando amanheceu o dia, Eliezer se preparou para ir embora e a família de Rebeca queria que ela ficasse uns 10 dias com eles. Mas Eliezer insistiu em levá-la consigo. Então seu pai e seu irmão lhe perguntaram se ela iria com aquele homem para se casar com Isaque. Ela não duvidou e respondeu: sim, eu irei. Então ela se despediu da sua família, montou no camelo e seguiu em busca da sua nova vida. Então foram-se pelo caminho e quando já estavam chegando em Canaã, depois de uma longa viagem pelo deserto, ela avista de longe um jovem caminhando. Ela desce do camelo e pergunta a Eliezer: quem é aquele jovem que está ali? É o filho do meu senhor, é Isaque. Responde ele. Ela então se cobre com seu véu. Se Isaque estava no campo naquele fim de tarde, quando a caravana chegava devagar, ele estava orando enquanto esperava. Ao ver a caravana, ele pensa: será que Eliezer conseguira realizar o pedido do seu pai e lhe trouxer a sua esposa? Sim! Deus seja louvado, a sua resposta foi positiva. E Rebeca ficou esperando até que Eliezer contasse a Isaque todas as coisas que aconteceram em Harã. Que momento romântico e comovente, quando Isaque pegou-a e a levou para a tenda de Sara, sua mãe, e a tomou por mulher e a amou. E daquele dia em diante, a bela Rebeca empenhou-se em ser uma esposa amável para o seu querido Isaque. Apesar do casamento de Isaque e Rebeca ter sido cercado de oração e de providência divina, havia um problema. 20 anos se passaram e eles ainda esperavam por um filho. Mas Isaque era um homem de oração. A Bíblia diz que ele orou por sua esposa, que era estéril, e Deus lhe ouviu a oração. Mesmo que ele tenha orado por 20 anos, porque o tempo é o tempo de Deus e não é o nosso tempo. Foram 20 anos, mas finalmente Rebeca estava grávida. Mas aquela gravidez não parecia normal. Algo a incomodava e lhe deixava inquieta. Sentia uma agitação no seu ventre, parecia uma luta dentro dela. Então chegou a vez de Rebeca orar. E ela perguntou ao Senhor o que havia de errado com aquela gravidez. E Deus lhe responde 4 coisas. Há 2 nações em teu ventre. 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro. E o maior servirá ao menor. Rebeca guarda estas palavras em seu coração e se acalma enquanto aguarda o momento da chegada dos gêmeos. Quando chegou o tempo de os filhos nascerem, nasceu o primeiro, o primogênito, ruivo, todo peludo, por isso foi chamado de Esaú, que significa cabeludo. Depois nasceu o segundo, interessante, agarrado no calcanhar do seu irmão, e foi por isso chamado de Jacó, que significa suplantador. Tudo ia muito bem naquela casa. Esaú era um varão perito em caça, era homem do campo. Por isso Isaque o amava, porque ele também gostava da caça. Já Jacó era um varão simples, habitando em tendas, mas Rebeca amava mais a Jacó do que a seu irmão. Um certo dia, Jacó tinha preparado um guisado, quando seu irmão chegou com fome e lhe pediu um bocado daquela comida. Jacó viu naquela hora um momento de tomar a primogenitura do seu irmão. Então ele se aproveitou da situação para comprar o direito de primogenitura do seu irmão. Assim Esaú lhe vendeu o seu direito de primogenitura naquele dia, diz a Bíblia, tendo-o desprezado. O tempo foi passando. Isaque foi ficando mais velho, mais cansado e agora já estava cego. Então ele chama Esaú, seu filho, para que ele faça um guisado do que ele gostava, porque ele queria lhe dar as bênçãos da primogenitura. E Esaú saiu apressadamente ao campo para apanhar aquela caça, para fazer o guisado do seu pai. Acho que ele tinha se esquecido do episódio do direito, da venda do direito da primogenitura. Então, Rebeca, que estava ouvindo a conversa por trás da porta, toma algumas atitudes erradas. Ela chama o seu filho Jacó e arma um plano para tomar a primogenitura do seu irmão. E ela diz para Jacó: vai ao nosso rebanho e pega 2 bons cabritos.
Jacó não era caçador, o rebanho era nas proximidades da casa e ele não faria nenhum esforço para pegar os 2 cabritos. E ela diz, eu farei um guisado. Jacó também sabia fazer guisado, pois com um guisado ele comprou a primogenitura de Esaú. Mas aquele guisado teria que ter o sabor que Isaac gosta. E Jacó pergunta assustado para sua mãe, mãe, Esaú é peludo e eu sou liso, como poderei enganar meu pai? Já estava tudo planejado na mente de Rebeca. Filho, responde ela, sobre mim venha a tua maldição. Somente obedece a minha voz. Jacó vai ao rebanho, pega os 2 cabritos e entrega a sua mãe. Ela preparou o guisado como Isaac gostava. Ela preparou as vestes de gala de Esaú e vestiu a Jacó. Ela precisou fazer ajustes naquela roupa, porque eles eram de tamanhos diferentes. Ela cobriu a Jacó com a pele dos cabritos nas suas mãos e no seu pescoço. E finalmente ela lhe entregou o guisado saboroso e pão que havia feito. Pronto, meu filho, agora é com você. Na verdade, o que ela queria mesmo era ajudar Deus a cumprir sua promessa, quando lhe disse, o menor será sobre o maior. Tudo aconteceu como Rebeca havia planejado. Jacó recebeu a bênção da primogenitura em lugar do seu irmão Esaú. Mas estes atos tiveram consequências gravíssimas. Primeiro gerou ódio no coração de Esaú. Depois gerou também uma grande decepção no coração do seu amado esposo Isaac. Jacó teve que ir embora para perto da sua parentela em Harã, onde vivia seu irmão Labão. Em pouco tempo, sua vida tornou-se amarga e saudosa. E viveu com a certeza das palavras de Esaú. Quando meu pai morrer, eu mato meu irmão. Ela morreu e não viu mais a Jacó, o seu filho querido. Aprendamos as lições que a vida desta mulher nos ensina. Podemos ser resposta de oração de alguém. Podemos ser canal de bênçãos para outras pessoas. Podemos ser usadas por Deus para aliviar as dores de alguém, estendendo nossas mãos para ajudar. Mas também aprendamos que Deus não precisa da nossa ajuda para realizar suas promessas na nossa vida. O que Ele prometeu, Ele fará, porque dele é o poder aqui na terra como nos céus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.